Olá meus amigos, olá meus irmãos. Gostaria muito de gravar o entendimento que eu obtive agora, nesse momento. Talvez para você que está ouvindo o áudio já passou algum tempo que eu tive esse entendimento, mas eu preciso gravar agora para mim não perder. Eu gravei um áudio sobre o dízimo, parte 1. Esse aqui eu até vou colocar como parte 2, porque ele vai complementar aquele parte 1. Eu estava aqui pensando, lá em Hebreus, se eu não me engano em Hebreus capítulo 5, 5 ou 6, você pode dar uma conferida. Paulo fala que a chuva, quando cai sobre a plantação, se a plantação não der o fruto para qual ela foi destinada, ela não serve para nada a não ser queimada e lançada fora. Olha que interessante essa comparação que eu vou fazer agora com o dízimo. Por quê? Ali Paulo está falando de plantação. E nós sabemos que no Antigo Testamento, quando o povo dizimava, eles dizimavam da plantação. Eles dizimavam daquilo que eles plantavam. Por isso que o pai falava que ele iria repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto, porque eram insetos que comprometiam toda a plantação. Aí o pai falou: eu cuido disso, os insetos não vão comer a plantação de vocês, desde que vocês tragam o dízimo de vocês, para que as pessoas que passam necessidades possam ser alimentadas, que eram os pobres, os órfãos, as viúvas, porque naquela época o pobre, o órfão, a viúva não tinha vez. Então você vê, o pobre, ele não era ajudado por ninguém se não fosse o dízimo. A viúva não era como hoje, que tem pensão alimentícia, que tem todas essas coisas que favorecem para ela poder ter uma ajuda. Claro que nem todas, mas a maioria. Tem viúva de coronel que ganha uma aposentadoria muito gorda. Então essa mulher não se encaixa nesse tipo de viúva. Mas naquela época a viúva sofria demais se não tivesse o dízimo para ela ser alimentada. E tem também o pobre, o órfão, gente. O órfão era uma situação com certeza constrangedora, porque imagine você ser órfão naquela época. Hoje existem muitas creches, existem muitos lugares que foi criado para poder cuidar dessas pessoas, e tudo isso é cuidado com o nosso dinheiro mesmo, viu? Somos nós que pagamos impostos para que exista departamentos no governo que cuidem disso. Então nós já pagamos o nosso dízimo, nós gentios já pagamos o nosso dízimo através, dízimo nesse sentido físico, nós já pagamos através do imposto, porque tudo que você compra, parte do valor é destinado para o governo, para eles darem educação para o pobre, para eles cuidarem do órfão, das viúvas. Então você percebe que é parte do governo fazer isso. E a gente percebe que o governo está fazendo aquilo hoje que em Malaquias estava acontecendo. O governo está nos roubando, porque nós pagamos o nosso dízimo para eles cuidarem dos pobres, dos órfãos, para dar hospital de qualidade para as pessoas, ruas de qualidade para a gente andar, iluminação. Nós pagamos para isso. Só que infelizmente o governo nos rouba. Ele não nos dá aquilo que nós estamos pagando. Eles não nos oferecem isso. E é isso que acontecia lá em Malaquias 3:10, quando está escrito que a ordem lá era para os sacerdotes, era para os levitas. Eles estavam roubando ao pai, não estavam mais dando para o pai aquilo que precisava ser dado. E o que é dar para Deus? Dar para Deus é dar para o pobre, para o órfão, para o necessitado, porque essas pessoas, elas precisam do alimento para sobreviver. E se aqueles homens não repassassem para elas aquilo que era de direito delas, porque o pai colocou como uma ordenança ali para eles, porque infelizmente aquele povo, eles só conseguiam fazer as coisas por ordenança. O amor ainda estava sendo criado no coração deles. Aí entra muitos detalhes para a gente poder se aprofundar no assunto, teria que ser um áudio muito grande, mas um dos detalhes é a lei do olho por olho, dente por dente. Apesar de parecer uma lei muito severa, mas não era. Aquela lei, ela gerava no coração das pessoas a dor que o próximo sentia. Era uma maneira que o pai teve de poder provocar o amor naquelas pessoas. O cara tinha sua filha estrupada, aí outra pessoa podia estrupar a sua própria filha. E nisso ele acabava sentindo a dor que o outro sentia, e era um motivo para ele parar de fazer aquilo que ele faz. Então essa lei do olho por olho, dente por dente, ela teve uma serventia muito grande na construção da consciência de Israel sobre o amor ao próximo, porque aquele povo, eles foram dominados pelo marido lei, que Paulo fala em Romanos 7. Eles foram dominados por esse marido lei, porque eles não eram capazes de amar sem lei. É por isso que quando vem o Messias e fala a verdade e libera a palavra de amor ao próximo para as pessoas, ensinando de fato o objetivo das leis, que as leis tinham como objetivo provocar o amor nas pessoas, mas ela não podia dominar as pessoas é que pelo amor tinham que dominar a lei. E é por isso que depois Paulo fala que aquele que ama não há lei para ele.
Aquele que nasce do Espírito não há lei, ele nasce da mulher livre, né? Então ele acaba automaticamente fazendo o bem por espontaneidade e para ele não há lei. Ele acaba dominando a lei. Olha que coisa interessante. Agora, voltando lá sobre o que Paulo fala em Hebreus, quando ele fala sobre a chuva que cai na plantação, e se a plantação não dá o seu fruto, ela não serve para mais nada a não ser queimada. Olha que comparação linda que Paulo fez com o dízimo. A gente não tem esse costume de analisar porque a gente, né, enquanto estávamos no sistema, a gente enxergava Paulo como um homem carnal. Apesar de que o sistema diz que ele é espiritual, mas não trazem ele de fato para o espiritual, não. Praticam tudo o que Paulo fazia, tudo de forma carnal. Por exemplo, vou dar um exemplo. Paulo foi batizado por Ananias, vem o sistema e diz que foi fisicamente. Só que uma água física não abre o entendimento de ninguém. O que abre o entendimento das pessoas é uma água espiritual, como essa que eu estou falando aqui agora. Ela pode estar provocando dentro da sua mente coisas assim inacreditáveis. Ela vai abrindo o seu entendimento. E isto é o batismo do Pai. E Paulo, quando foi para Ananias, com certeza Ananias era um homem liberto. Ele teve a oportunidade de falar algumas coisas que mexeu com o entendimento de Paulo. E automaticamente Paulo, saindo de Ananias, ele foi para o deserto para buscar o Pai no seu íntimo, porque o deserto é local de intimidade com o Pai, né? Por mais que lá tenha sido físico, pode ser que tenha sido mesmo, mas o deserto, como Oséias fala no capítulo 2, eu já falei isso em outros áudios, Oséias diz que o deserto é o nosso coração. É o local de intimidade com o Pai, local onde quando nós buscarmos o Pai no nosso coração, podemos dizer no nosso entendimento, porque a lei foi colocada agora no coração e no entendimento, então podemos buscar o Pai, que eu acredito principalmente no entendimento, né? Porque o coração não pensa. Então é o entendimento, buscarmos o Pai aqui, no nosso entendimento. Quando nós começamos a buscar o Pai ali o encontramos e ali abandonamos os ídolos e passamos a buscar o Pai de fato, compreendendo o objetivo de suas leis e as praticando de forma não mais por ordenança, mas por amor. Olha que coisa linda e maravilhosa. Então, lá no Antigo Testamento, o dízimo, né, que as pessoas levavam, que eram os seus alimentos, como eu já falei no dízimo parte 1, se você não ouviu, ouça, o dízimo sempre foi alimento, nunca foi dinheiro, né? Desde muito tempo, desde lá Abraão, quando morre a sua mulher, ele compra o túmulo dela com dinheiro. Então o dinheiro sempre existiu, há muito tempo existe o dinheiro, mas os líderes religiosos dizem que não, que na época o povo dava dízimo de alimento porque não existia dinheiro, o que é uma grande mentira, né? O povo tinha dinheiro sim no Antigo Testamento, o dízimo é que sempre foi alimento. E por quê? Porque o alimento lá, ele também tem uma conotação espiritual para nós. Nós somos espirituais. Antes de sermos carnais, nós somos espirituais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando você está muito triste, se eu chegar e contar uma piada, falar uma coisa que seja até muito engraçado, mas você não vai rir, é muito difícil, porque o seu espírito está entristecido. E ao mesmo acontece ao contrário. É por isso que um ator, ele consegue dominar essas questões do sentimento, ele pratica isso, para ele chorar, para ele rir na mesma cena, mas é algo muito difícil, temos que praticar, provando que é o nosso espírito que comanda o nosso corpo, é o nosso espírito. Então, quando nós falamos de alimento na graça, no mundo espiritual, nós estamos falando da palavra do Pai, que alimenta o nosso espírito. Então, no Antigo Testamento, a chuva que caía para regar a plantação daquelas pessoas, a chuva, ela representa o Messias. O Messias, quando ele veio, por isso que ele mesmo diz que ele veio do céu, né? Ninguém subiu ao céu senão aquele que veio do céu. Então ele representa esta água que no Antigo Testamento caía sobre a plantação. Naquela época a água era muito importante, por isso que o Pai fala que abriria as comportas do céu, né? Os líderes religiosos, nas Bíblias mais antigas está escrito comportas, nas mais novas eles colocaram janela, para dar uma impressão de que não era a água que caía do céu naquela época, mas era a água, gente. O que faz a plantação frutificar é a água. Olha, compare com o que Paulo falou em Hebreus, que a chuva quando cai do céu sobre a plantação, se ela não frutificar, para nada serve. Então lá no Antigo Testamento, quando o Pai abria as comportas do céu para chover sobre a plantação, aquela plantação frutificava. E aí o povo pegava a porcentagem, que no caso dízima não é nem porcentagem, né? Dizimar é você pegar tudo e levar, não é só um pouquinho, não, é tudo, né? Eles que hoje traz que dízimo é 10ª parte, e aí faz com que o povo se perca nessa questão e fica mais escravo do sistema do que já é, porque nós já pagamos impostos muito caros e ainda temos que dar as pessoas que são evangélicas, né, que pagam dízimo, tem que dar 10% para estes homens, né? Uma lei
que foi imposta para Israel. Israel é que teve essa lei, porque na verdade o dízimo lá para Israel é como se fosse um imposto aqui. O dízimo lá era como se fosse um imposto porque Israel era uma nação. Então o pai criou o dízimo para suprir as necessidades dos menos favorecidos. Você compreende? E tudo isso por falta de amor ao próximo, porque se as pessoas se amassem de verdade, não precisaria existir governo, não precisaria existir essas coisas no físico, porque todos se ajudariam uns aos outros. Mas o pai criou aquilo porque Israel era um povo movido por ordenanças e não por amor, né? Só os que nascem da mulher livre é que não são escravos da lei, são pessoas que fazem o bem sem precisar de lei. Mas a maioria das pessoas, eles nascem da mulher escrava, é por isso que a Agar, ela teve filho rápido. Se você analisar no Antigo Testamento, todas as mulheres escravas que a pessoa tinha filho, ela gerava muitos filhos. E já a mulher da pessoa, por exemplo, vamos falar aqui o caso de Jacó. Jacó, ele teve muitos filhos com as escravas, mas com a mulher que ele amava, que era a Raquel, ele teve poucos. Por quê? Porque filhos gerados do amor nascem muitos poucos. Mas filhos gerados da escrava nascem muitos. É por isso que nós vemos um mundo muito legalista, um mundo muito cheio de pessoas que são movidas pela lei. Agora, aqueles que são movidos pelo amor são pouquíssimas pessoas, são pouquíssimas. É tudo sombra linda do Pai, para nós podermos hoje enxergar como funciona o mundo. Assim como na Arca de Noé entraram poucas pessoas, assim também os que nascem do Espírito são poucas pessoas. São pessoas capazes de fazer o bem sem precisar de leis, elas dominam a lei. Aí não há lei para elas. Elas são a lei. Você consegue compreender isso? Então o Messias, ele sendo a palavra do Pai que vem para regar a plantação que somos nós, quando ele veio, falou a sua verdade, aqueles que deram fruto, como a mulher samaritana, como Zaqueu, como aquele centurião e outras pessoas que não dá para falar tudo agora, mas que deram frutos para a vida eterna, essas pessoas não serão queimadas, né? Porque elas foram sal da terra, elas foram luz do mundo, elas reconheceram seus erros, voltaram, consertaram, fizeram o que tem que fazer. E isso significa que elas absolveram aquela água que vem do céu, que é a palavra do Pai na graça. Elas absolveram, apesar de que eles viviam no Antigo Testamento. Deixa eu falar isso, que tem muita gente que às vezes vai falar: ah, mas você falou que a lei vai até o madeiro. E vai. É no madeiro que o Messias diz está consumado. Ele não falou está consumado antes. Então até o madeiro ele ainda estava em carne. Então o mundo carnal veio até o madeiro. Depois do madeiro é que começa o mundo espiritual. Mas lá no Antigo Testamento, na época carnal, muitas daquelas pessoas nasceram do Espírito. Por quê? Porque renovaram o seu odre e puderam absorver o Espírito do Pai, o novo entendimento. Você está compreendendo? O odre novo recebeu o vinho novo. Eles abandonaram as vestes velhas, que era a lei, que era o velho marido, para se casar com o novo marido, agora que é a graça, que Paulo fala isso em Romanos 7. O marido velho, quando ele morre para a pessoa, que isso está independente de tempo, tem muitas pessoas que ainda está casado com o marido velho, tem muitas pessoas que o marido lei ainda não morreu, ele está vivo. Ah, mas no madeiro ele morreu. Não, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda não abandonaram o marido velho. O que elas estão fazendo é que estão se casando com um marido velho e o novo, estão em adultério perante o Pai. Porque dizem que crê na graça, dizem viver na graça, mas continuam ainda praticando obras mortas, praticando obras infrutíferas. Elas continuam carnais, dependentes de leis para fazer o bem. Você está entendendo? São pessoas que precisam de templo ainda, precisam de pastores físicos, precisam de ofertas físicas, precisam de ceia física, precisam de batismo físico. São tudo pessoas que não nasceram do Espírito. Não conseguem compreender que o templo lá no Antigo Testamento foi destruído. O Messias falou: destruam esse templo. E ele foi destruído. Tanto é que acabou os sacrifícios lá em Israel. Acabou, porque o Messias ele veio sendo o último sacrifício para acabar com aquela falcatrua que eles estavam fazendo. As pessoas estavam sendo roubadas por aqueles líderes, porque eles tinham que comprar os cordeiros para levar para o templo, para ser vendido, para poder o cordeiro perdoar o pecado dela, coisa que não tinha lógica para o Criador do universo. E o Messias veio para acabar com essa farra. Ele veio, pôs fim, falou: a partir de agora a última oferta foi dada, meu filho, chega, agora vocês são livres para adorar em espírito, como ele falou para a mulher samaritana. É chegada a hora em que os verdadeiros adorarão em espírito. Por quê? Porque acabou. O templo falso vai cair, eu vou levantar o verdadeiro, que é o meu corpo, né? E todos que também fizerem isso, que destruírem o templo de pedra para serem o próprio templo, nascerão do Espírito e começarão a entender o mundo espiritual. E aí a água do batismo vai ser a palavra do Pai,
O pão da ceia é a carne do Messias, que é a sua palavra. O vinho é o entendimento da sua palavra, que a gente só compreende quando renova o odre. Olha quanta coisa acontece. Então, o dízimo, gente, o dízimo é uma coisa simples de se entender. No Antigo Testamento, como sombra, tinha a plantação, representa nós. Aí vinha o pai e falava: se vocês trouxerem o dízimo para o templo, que no caso, na época, era físico, vocês trouxerem o dízimo para o templo, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa plantação e eu vou dar para o pobre, para o órfão, para a viúva. Então as pessoas iam e faziam isso. Conforme caía a chuva, a plantação rendia e eles levavam para o templo. Só que o pai falou que existia o gafanhoto, o migrador, o devorador, que iria atrapalhar a plantação. Mas as pessoas, se elas cumprissem a parte delas de levar para o templo, o pai iria abafar. Ele não ia deixar aqueles insetos, aqueles bichos devorarem a plantação. E quem são esses insetos e esses bichos hoje que atrapalham a plantação do pai? São os líderes religiosos. Por quê? Não é diabo, não é nada. Tanto é que lá em João, quando eles falam que o diabo vem para matar, roubar e destruir, o texto é claro que lá quem mata, rouba e destrói as pessoas são os falsos pastores, que nunca deram a vida por ninguém, e o Messias chama ele de ladrão e salteador, porque eles nunca entraram pela porta, nunca deram a vida por ninguém, e agora se utilizam de nome de pastor para fazer o quê? Rebanhos para si. Quando na verdade as pessoas elas devem seguir um único pastor. João 10,16 diz que após o madeiro existiria um rebanho e um pastor, mas nós vemos hoje muitos homens se colocando como pastor, como se o corpo de Cristo tivesse várias cabeças, porque a função de pastor é ser a cabeça do corpo. E se existe várias cabeças no corpo, esse corpo não é o do Messias, pode ser o corpo da besta, que tem várias cabeças, mas o do Messias só tem uma cabeça e essa cabeça é ele. O que é o Messias ser a cabeça do corpo? É as pessoas começarem a agir conforme ele agia, porque ele agia de forma correta. E o que estava na mente dele passa agora a ser a nossa gasolina, o que comanda o nosso corpo também. Nós passamos a agir como ele. Então, ser o corpo de Cristo é agir como ele agiu. Então, não é estar dentro de templo, não é praticar essas obras religiosas, nada disso. Tem muitas pessoas escondidas por aí, fazendo o bem ao próximo, que fazem parte do corpo de Cristo, mas que não são vistas por ninguém. Por quê? Porque o sistema que esses gafanhotos, esses migradores, que são os pastores, que roubam a verdade do Pai das pessoas, esses homens, eles dizem que fazer parte do corpo de Cristo é estar na igreja, é praticar as obras infrutíferas, é jejum, é campanha, são os cultos de domingo, culto de quinta. Eles dizem que isso é fazer, fazer parte do corpo de Cristo. E a gente não consegue enxergar que o próprio Messias disse que aqueles que fazem parte do seu corpo não estão sentados na primeira cadeira da sinagoga. Quem está sentado ali são os fariseus. Ele disse que os que são escolhidos pelo Pai são os que estão por últimos, são aqueles que são esquecidos. E ele chega a dizer para os líderes religiosos de sua época que haveria muito mais oportunidade para as prostitutas e para os publicanos para entrar no céu do que eles. Por quê? Porque os publicanos e as prostitutas, elas não ficavam tentando se assentar na primeira cadeira como sendo santo, como sendo pessoas que foi chamada pelo Pai para fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, elas fazem o que é para fazer sem necessidade que ninguém mande, sem necessidade que ninguém obrigue. Você vê o publicano, naquela história do publicano, né, do bom samaritano, desculpa, aquela parte do bom samaritano, vinha vindo o publicano e fez aquilo que o levita não fez, o que o sacerdote não fez, nenhuma daquelas pessoas fizeram, e a lei era para que eles fizessem, e eles não fizeram. Já o publicano, que não tinha lei nenhuma, ele chega e faz, provando que o publicano era o filho da mulher livre, e os fariseus, os fariseus, os levitas, os sacerdotes, aquele povo todo, eram filhos da mulher escrava, só faziam o que a lei mandava, e ainda não faziam. É por isso que quem está debaixo da lei é maldito, porque não faz o que tem que fazer. Por isso que não há salvação para aqueles que estão debaixo da lei, porque se fazem algum bem, fazem porque a lei manda e não por livre e espontânea vontade. Você consegue compreender? Então agora vamos recapitular. Nós somos a plantação. Vem a palavra do Pai, que é o Messias do céu, e nos lava pela sua palavra. Dá a sua palavra. Se nós dermos frutos, vamos para o celeiro do Pai. Não morremos. Se nós não dermos frutos, vamos ser queimados. Assim como o joio e o trigo, o joio é o que não dá fruto nenhum. E aí ele vai ser queimado. Então quem não dá fruto vai ser queimado. Aí eu te pergunto, o dízimo ele servia para alimentar o pobre, o órfão, a viúva. Eu já falei no dízimo parte 1, mas eu vou comentar aqui rapidinho.
O órfão é órfão de pai, para alimentar as pessoas que não têm pai. Existem muitas pessoas por aí que não têm o Criador do Universo como pai. Ela tem líderes religiosos como pai, ela tem o sistema como pai, ela tem um monte de coisa que dita ordens para ela, porque a função do pai é essa, é colocar o filho no caminho que ele deve andar. E tem muitas pessoas seguindo os falsos pais. E o Messias em Mateus 23 ele disse, não existe outro pai a não ser o Criador do Universo. Então aquele que recebe a sua palavra, que é a plantação que colhe da sua chuva e que frutifica, essa pessoa ela compreende que não existe outro pai a não ser o Criador do Universo, que se busca no coração e no entendimento e não fora de si, busca dentro de si. Aí ela começa a passar isso para as pessoas, e as pessoas que são órfãos passam a ter pai, um pai que cuida delas. Olha que coisa linda. E aí vem a viúva, né? Os viúvos na época do Antigo Testamento. O que é viúvo? Viúvo é mulher de marido morto, né? Então isso tanto para o homem quanto para a mulher. O que é servir a marido morto? Os profetas falavam que o povo no Antigo Testamento estavam servindo deuses que não falavam, que não viam, que não andavam. Eles eram mortos, né? Mas eles cultuavam a esses deuses. E o verdadeiro que dava chuva, que dava alimento, que fazia tudo por eles não estavam nem aí. Muito pelo contrário. Eles pegavam aquilo que era do verdadeiro marido e davam para o falso marido, que eram suas joias, que eram as suas ofertas. Tudo coisa que foi dado pelo verdadeiro marido, eles ofereciam para o falso marido, mostrando que eles estavam viúvos perante o pai. Assim como a viúva de Serepta. Muitas pessoas falam, por que Elias só ajudou a viúva de Serepta e não ajudou as outras viúvas? Dizem que ele não tinha amor ao próximo, que eu já ouvi falar isso. Olha só o tamanho da apostasia que nós estamos, né? Da mentira, da heresia. Aí eu falo, que são as pessoas que saíram do sistema, não conseguiram renovar o odre direito e ficam confundindo agora os textos. Mas quem renova o odre compreende que ali a viúva que Elias foi lá falar com ela não era viúva de forma física. Lá era sombra para hoje. Por quê? Quando morre o filho da viúva, ela diz para Elias que ele morreu porque Elias ficou apresentando a ela a iniquidade, lembrando ela de sua iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é servir a outros deuses, é buscar outros maridos. E ele vai lá e começa a lembrar ela. Tanto é que ele pergunta se ela tinha pão. Ela fala que não. O que é o pão? É a palavra do Pai. Mas ela tinha água, ela tinha farinha, ela tinha o azeite. Então, com tudo isso, ele preparou o pão, ou seja, ele mostrou a verdade para ela. E nunca mais faltou a verdade no seu entendimento. Ela abandonou os seus maridos para servir ao verdadeiro marido. Assim como o Messias fez com a mulher samaritana. O texto não diz, mas a mulher samaritana era viúva. Apesar de dizer que ela tinha vários maridos, mas eram maridos mortos. Tanto eram mortos que o Messias apresentou para ela o verdadeiro marido, que se busca no Espírito. Então ela também era viúva. Era viúva porque servia a maridos mortos nos montes e nos templos, né? Então é interessante a gente fazer essa separação para compreender. Então, para finalizar, a palavra é a água que vem sobre a plantação, nos rega. Se dermos fruto, nascemos para uma nova vida, e passamos a ser espirituais. Aí vemos que nós somos o templo, que a palavra nos batiza o nosso entendimento, que o pão é o Messias, que o vinho é o seu entendimento. Começamos a entender que a oferta é a palavra do Pai, né? Não precisamos mais ficar dando oferta para ninguém. Acabamos percebendo que as lideranças se acabam, começamos a nos ver como irmãos, um ajudando o outro. Os frutos da carne vão morrendo porque não seremos tão ambiciosos mais, porque não vamos querer mais para nós do que para os outros. E tudo isso vai nos fazendo uma nova criatura. Olha que coisa maravilhosa. Só que aí vem o migrador, o devorador, o gafanhoto, que são os líderes religiosos. Eles vêm e tentam tirar de nós essa verdade, trazendo templo físico, trazendo altar físico, altar que eles comem desse altar, e Paulo fala em Hebreus 3 que quem come do altar de Cristo não pode comer do altar físico. Olha só, o altar de Cristo é espiritual, o altar desses homens é físico, e em cada esquina tem um altar que oferece um ídolo para as pessoas, porque cada uma dessas pessoas que estão aí, elas vão cada uma para uma denominação, porque cada uma busca o seu próprio ídolo, o seu próprio interesse. Esse aqui me agrada, aquele ali não me agrada não. Então você vê que são ídolos. É por isso que existe vários tipos de igreja, uma com banda, outra sem banda, uma que toca rock, uma que toca hino da harpa. É tudo pelo gosto do freguês. Tem ali para todo mundo. É como se fosse prostitutas, né? Prostitutas espalhadas nas esquinas, que foi o que aconteceu com Balaão. Como que Balaão fez o povo do pai pecar? Colocou prostitutas para que as pessoas se prostituíssem ali e adorassem seus ídolos. Então você vê que em cada esquina existe as prostitutas chamando as pessoas para se prostituir, e quando elas
entram lá, elas ficam dominadas por esse Deus que se busca fora de si e não dentro de si. Quando Oséias disse que o verdadeiro Criador se busca dentro de si. Paulo, quando passou a buscar o Criador dentro dele, ele ficou muito mais sábio, passou a nascer do Espírito e se tornou um novo homem e passou a passar aquilo que ele aprendeu com o Messias para as pessoas, como em 1 Coríntios capítulo 11. Aquilo que eu aprendi do Messias eu passo para vocês. E ele não ensinou ceia, não ensinou nada. Ele só estava ensinando naquele momento que as pessoas tinham que se amar umas às outras. Uma tem de mais, outra tem de menos. Dividam uns com os outros, tenham tudo igual. Parem de ser gananciosos, ambiciosos. Ele só ensinou eles a não serem carnais. Ele estava ensinando aquele povo a ser mais espiritual do que carnal. Porque quem faz parte do corpo de Cristo é mais espiritual do que carnal. Até ser dia perfeito, até chegar a ser totalmente espiritual. E aí automaticamente essa carne aqui perde todo o seu sentido. Você compreendeu? Olha que coisa linda. Eu espero que o Pai fale ao seu coração. Receba esse dízimo no seu entendimento. Eu tenho certeza que ele vai frutificar e você vai começar a levar a palavra para o Pai, para aqueles que estão sem pai, estão buscando os falsos pais, para aqueles que estão viúvos e para aqueles que estão pobres. Como disse lá na igreja de Laodiceia, na 7ª carta, estão pobres, cegos e nus. Estão cegos, precisam da palavra do Pai para se lavarem, precisam vir, eles precisam vestir. Por que estão nus? Porque não estão vestidos com as vestes nupciais. Estão nus perante os olhos do Pai porque estão vestidos com suas próprias roupas. É por isso que na parábola das bodas diz que quem não estiver com as vestes nupciais vai ser colocado para fora. Então aqueles que estão pobres, cegos e nus precisam comprar colírio do Pai para ver, que é a sua palavra. E você que está ouvindo essa mensagem, nasceu do Espírito, você pode fazer isso para as pessoas. Você pode levar esse dízimo para alimentar elas, fazer com que elas não sejam mais viúvas, adoradoras de Deus e mortas, que elas não sejam mais órfãos de pai e que elas não sejam mais pobres, cegas e nuas, que elas possam vestir as vestes nupciais e poder viver agora espiritualmente, buscando um Pai que se busca no Espírito e não de forma física. Fiquem todos com o Criador do Universo e até a próxima mensagem, se o Pai permitir. Música